Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. E eu quero falar sobre o tema Desvendando o Mundo Espiritual. Desvendando o mundo espiritual. Eu não sei se você sabe, queridos, mas o mundo espiritual, ele é muito mais real do que nós realmente pensamos ou imaginamos. O mundo espiritual, ele existe. E a palavra de Deus nos fala, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro está no maligno. Sim, o mundo inteiro está no maligno. E nós sabemos que existe um paralelo entre o mundo que nós vemos, o mundo físico, e o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo metafísico. E aquilo que acontece no mundo físico influencia no mundo espiritual e vice-versa. E nós estamos vivendo ainda que fisicamente aqui nessa terra, ainda que nós estejamos vivendo fisicamente aqui nesse mundo, nós também estamos vivendo no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. Você vive no mundo espiritual. E quando nós entendemos a realidade do mundo espiritual, nós conseguimos, queridos, compreender determinadas situações que acontecem no nosso mundo físico. Muitas pessoas, por exemplo, elas questionam o porquê existem guerras, o porquê existem destruições, o porquê existem pragas, pestes, como a que nós estamos enfrentando nos dias atuais, o coronavírus ou o Covid-19. Por que pessoas boas sofrem? Por que Deus permite determinadas coisas? Por que Deus não intervém? Por que o mundo sempre está em guerra? Por que não existe paz? Por que Deus não faz nada? Mas quando nós entendemos que o mundo espiritual, ele é composto por Deus, por Satanás, pelos anjos de Deus, pelos anjos caídos e por nós, seres humanos, nós vemos nesse mapa de fundo que nós estamos inseridos numa batalha espiritual. A Bíblia diz que o mundo no qual nós vivemos, ele já está no maligno. E uma vez, queridos, que nós vivemos nesse mundo, nós vamos estar constantemente numa batalha, numa guerra espiritual. E é por isso que eu e você precisamos conhecer o mundo espiritual. O mundo espiritual precisa estar desvendado diante dos nossos olhos, porque é através do conhecimento da verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. É através do conhecimento da verdade que nós vamos receber libertação espiritual. Não existe libertação se não houver o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. E muitas pessoas, por não conhecerem o mundo espiritual, elas vivem como se estivessem vivendo um karma. Eu nasci para sofrer, eu nasci para padecer, nada dá certo na minha vida, nada dá certo na minha família, nada dá certo na minha história, porque é assim mesmo. Mas na verdade, essa pessoa que reclama e que muitas vezes atribui os males que acontecem na sua vida ao caos, ela não sabe que ela pode estar sendo vitimada por ataques do mundo espiritual, por ataques de Satanás. E todos os dias nós convivemos com a realidade do mundo espiritual, na nossa cidade, na nossa nação, no nosso bairro, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós não podemos negar a intensidade que existe do mundo espiritual no contexto qual nós vivemos. Daí a necessidade de nós fazermos constantemente intercessão, oração, nos revestirmos do poder de Deus.
Existe uma necessidade de nós estarmos continuamente conhecendo a palavra, bebendo da palavra, nos alimentando da palavra, nos fortalecendo espiritualmente, porque somente fortes espiritualmente é que nós vamos enfrentar as batalhas que são travadas. Não se vence uma batalha espiritual apenas se revestindo da armadura de Deus, ou apenas empunhando a espada. É preciso que nós venhamos conhecer o nosso inimigo. O nosso inimigo precisa ser conhecido. E é por isso que nós precisamos que o mundo espiritual seja desvendado, porque se nós conhecermos bem o nosso inimigo e conhecermos as armas do nosso inimigo, nós vamos ter armas também para atacar o nosso inimigo. E a Bíblia nos fala muito sobre o nosso inimigo, que é Satanás. A Bíblia nos fala sobre o poder de Satanás, sobre a intensidade que ele age. Mas a Bíblia também nos fala qual é o destino de Satanás. E que se ele está controlando o mundo nesse momento, no que se refere ao sistema pecaminoso que foi implantado na terra, através do erro de Adão, do pecado de Adão, se instalou um sistema pecaminoso. É Satanás que controla. Nós também sabemos que existe um tempo pré-determinado para isso. Que no momento em que Jesus vier buscar a sua igreja, em que nós estivermos salvos totalmente desse caos, no final, Satanás vai ter o seu destino, que é o lago de fogo e de enxofre. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por opressões, nós vamos ter enfrentamentos terríveis com o maligno. E talvez eu esteja falando para alguém que está passando justamente por enfrentamento. Talvez você está passando por enfrentamento lá no teu casamento, lá na tua família, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com as pessoas não dão certo, a tua vida financeira, a tua vida emocional, parece que está tudo destruído. E você diz, parece que nada dá certo na minha vida. Por mais que você se esforce, por mais que você tente ser um bom marido, por mais que você tente ser uma boa mulher, por mais que você tente ser um bom profissional, por mais que você seja aquela pessoa que se preparou para uma profissão, parece que não prospera, parece que não vai para frente. Se diz, eu não sei o que acontece. Será que você não está vivendo uma batalha espiritual? Será que você não está sendo vitimado pelas forças espirituais do mal e está aceitando tudo isso talvez como uma obra de Deus? Deus está querendo que eu passe por isso, é uma aflição que eu preciso passar. Mas será que você está precisando mesmo passar por tudo isso? Ou talvez você está totalmente, mas totalmente alienado com relação ao conhecimento do mundo espiritual. Vamos entender um pouco como acontece no mundo espiritual. Existe uma questão chamada opressão. A palavra opressão, ela significa sobrecarregar com peso, apertar, comprimir, pressão que esmaga, que sufoca. Nós podemos ver e sentir os reflexos da opressão por toda a parte. A opressão é um nível de ação satânica na vida das pessoas, que inclusive, preste atenção, inclusive cristãos, crentes em Cristo Jesus, estão sujeitos a passarem por opressão. Você quer ver alguns personagens bíblicos que enfrentaram momentos de opressão? Adão e Eva. O primeiro casal que existiu. Adão e Eva, eles passaram por um momento de opressão. Deus criou o jardim, Deus colocou tudo que existe no mundo, no planeta Terra, Deus criou, Deus formou, Deus criou o jardim, Deus colocou Adão e Eva no jardim, e eles estavam felizes, contentes, até o momento que eles foram oprimidos. Quando Deus tinha criado Adão e Eva, Deus havia estabelecido um princípio: olhe, vocês podem comer de tudo
o que existir de árvore aqui no jardim, mas na árvore que está no centro do jardim, vocês não podem comer, porque no dia que dela vocês comerem, certamente vocês morrerão. Deus havia determinado, Deus havia dito que eles não poderiam comer daquela árvore, mas aí veio a opressão, veio a ação maligna, veio a ação satânica, e aqui acontece a primeira sessão espírita da história da humanidade, quando o próprio Satanás, ele se manifesta no corpo de uma serpente, de uma cobra, e começa a falar com Eva. E em Gênesis 3:4 diz assim, disse a serpente, certamente não morrerão. Deus sabe o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser semelhantes a Deus, e vocês vão conhecer o bem e o mal. Aqui existe um confronto da verdade de Deus com a mentira de Satanás. A verdade era que eles não poderiam comer daquela árvore, porque se no dia que eles comessem daquela árvore, eles iriam morrer. Mas a mentira de Satanás era que não tinha nada a ver, que não era bem assim. E Satanás oprime Eva, e ela come, ela dá ao seu marido, e ali se torna um campo de batalha espiritual que Satanás venceu. A Bíblia também vai nos falar sobre o povo de Israel. Quando Deus ele faz um chamamento para Josué, lá na sarça ardente, isso em Êxodo capítulo 3, versículo 9, nos fala que Deus faz um chamamento a Moisés, através da sarça, para que Moisés fosse libertar o povo que estava oprimido. E a Bíblia nos fala, no versículo 9 do capítulo 3 de Êxodo, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Aqui nós vamos perceber que o povo de Deus, os filhos de Deus, estavam sendo oprimidos pelos egípcios. E nós bem sabemos que numa comparação espiritual, o Egito simboliza o mundo, Faraó simboliza Satanás, e os filhos de Deus simbolizam a igreja. E nós muitas vezes temos sido oprimidos por Satanás neste mundo, assim como os egípcios estavam sendo oprimidos. A Bíblia também nos fala sobre Saul, o rei Saul, aquele que antecedeu o grande rei Davi. A Bíblia nos diz que quando Davi foi ungido para ser rei sobre Israel, o antigo rei, o velho rei, ele ficou irado. E a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não tinha mais parte com Saul. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando o Espírito Santo se retira. A pior coisa que pode acontecer na vida de um indivíduo é quando a presença de Deus sai, porque muitas vezes nós focamos na questão de libertação, a presença dos demônios, mas na verdade só existe presença dos demônios quando existe ausência de Deus. E aqui houve a ausência do Espírito de Deus sobre a vida de Saul. E sabe o que aconteceu? Saul começou a ficar oprimido, ao ponto de espíritos malignos se apossarem de Saul. A Bíblia nos diz que chamavam Davi para que ele tangesse a sua harpa, para que o espírito mau se afastasse. Olha o nível de opressão. Saul foi alguém que tinha sido ungido rei. Saul era uma autoridade sobre Israel, mas agora ele estava oprimido por espíritos malignos, por demônios. A Bíblia vai nos falar também sobre Pedro, o discípulo de Jesus, um homem que tinha deixado tudo para seguir a Jesus, mas agora, mesmo caminhando com Jesus, ele foi oprimido, ele foi tentado por Satanás. A Bíblia vai nos dizer que desde aquele momento que Jesus havia começado a ensinar e a explicar que era necessário que ele partisse e sofresse na cruz do Calvário, Jesus começa a revelar
o destino dele, que era a morte na cruz do Calvário, Pedro, ele diz: Senhor, nunca o Senhor vai sofrer, ou vai morrer, ou vai ser preso, nunca. Ou seja, Pedro, ele estava se opondo à obra de Cristo. Era necessário que Jesus padecesse, era necessário que Jesus morresse, era necessário que Jesus enfrentasse a cruz. Mas Jesus virou-se para Pedro e ele disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ali nos dá a impressão de que Pedro foi usado pelo diabo, e o próprio Satanás falou na boca de Pedro. No entanto, que isso é verdade, que Jesus fala: para trás de mim, Satanás, olhando para Pedro. Pedro passa por um momento de opressão. A Bíblia nos fala sobre Jesus. Jesus foi oprimido no deserto. Jesus foi tentado no deserto. Jesus, ele teve fome. Jesus, ele teve sede. Jesus, ele tinha necessidades físicas, biológicas, como todo ser humano. E lá no deserto, Jesus foi opresso por Satanás. Mas Jesus, ele venceu Satanás pela palavra, porque ele tinha comunhão com o Pai, ele tinha comunhão com Deus. Ah, queridos, tantos personagens bíblicos. Eu lembro de Paulo. Paulo, ele tinha tido visões extraordinárias da glória de Deus. Ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu, e quando ele chega no terceiro céu, ele vê coisas gloriosas, e que ele diz que ele não consegue contar, com palavras humanas, não consegue expressar aquilo que ele viu. Mas Deus permitiu que fosse colocado um espinho na carne de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. Ou seja, Paulo, ele ficava afligido por permissão do Senhor. Sabe uma outra pessoa que ficou também afligida por permissão de Deus? Ficou até oprimida por permissão de Deus? E Jó. Quem não conhece a história do grande homem de Deus Jó, que passou por momentos de extrema dor, mas ele não blasfemou e ele foi fiel, mesmo sendo oprimido. Então, com tantos exemplos da palavra de Deus, de personagens bíblicos que passaram por opressão e por momentos de aflição, de estarem cara a cara, e alguns deles até sendo oprimidos na carne por Satanás, eu e você, nós também podemos, e muitas vezes enfrentamos estas batalhas diárias na nossa vida. Nós não podemos ser afligidos e desanimarmos. A opressão, ela não vem com a função de nos destruir. A opressão, ela vem com a missão, a opressão vem com a missão de nos destruir. Mas se nós permanecermos na palavra de Deus, se nós permanecermos firmados na promessa de Deus, a opressão não alcançará vantagem sobre nós. Como vencer a opressão, pastor? É necessário enfrentar. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nesses dias eu tenho visto muitas pessoas, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus fugindo do diabo, mas é necessário nós resistirmos ao diabo. É preciso nós combatermos o mal pela raiz, cortarmos o mal pela raiz. E existem várias situações que nós devemos, várias ações que nós precisamos tomar para cortar o mal pela raiz. Todo mal tem uma causa. Toda ação espiritual na vida de uma pessoa tem uma causa. E muitas vezes nós queremos resolver as situações da nossa vida sem resolver a causa. Se você está com um problema financeiro, se você está com um problema emocional, se você está com um problema espiritual, tenha certeza, existe uma causa. Ainda que seja desconhecida para você, mas a causa existe. E você precisa identificar, você precisa sondar, você precisa perceber o porquê a tua vida está desse jeito. Será que não existe pecado na tua vida? Porque a primeira ação para se libertar
das garras de Satanás, da opressão maligna, a primeira ação é eliminar o pecado. Quanto maior for o pecado na tua vida, maior vai ser a opressão. O pecado legaliza a atuação de demônios na vida do indivíduo. O pecado é munição para o inimigo. O pecado é alimento para os demônios agirem na vida de uma pessoa. A segunda ação é você não deixar que o diabo alcance vantagem sobre você, porque ele tem uma missão muito clara, e ele sabe disso: matar, roubar e destruir. Ele mata as pessoas nos seus sonhos, nos seus relacionamentos, ele destrói a vida emocional, a vida espiritual, áreas da vida da pessoa ficam assoladas por anos e anos e anos, e muitas vezes não somente a vida do indivíduo, mas também a sua descendência passa a ser assolada por demônios. Então é necessário identificar qual é a atuação de Satanás na sua vida. É necessário ter mais uma ação: ser cuidadoso na batalha, ter armas espirituais, ter atitude no mundo espiritual, buscar o discernimento do Espírito Santo. Não temos que ter medo do inimigo, mas também nós não podemos ser negligentes com relação à batalha espiritual. Não, porque Deus é todo poderoso, Ele está sentado na sala e comanda o universo, então eu vou viver a minha vida, o diabo não existe. Alguém disse que Satanás é o pai dos extremos. O diabo, ele gosta dos extremos. O diabo, ele gosta de pessoas que acreditam que tudo que acontece de ruim nas suas vidas é por causa dele. Aí ele é louvado, aí ele é exaltado, aí ele é glorificado. Então ele se sente bem na vida de uma pessoa assim. Mas ele também gosta do outro extremo, daquele indivíduo que diz: não tem nada a ver, o diabo não tem nada a ver com isso, o diabo já está condenado, ele não tem poder, porque Satanás tripudia na vida desse indivíduo. Esse indivíduo está falido espiritualmente, está atacado espiritualmente, está sitiado por demônios, e ele nem percebe, ele não sabe que é Satanás agindo, ele simplesmente anula o poder do inimigo sobre a sua vida. Então Satanás é o pai dos extremos. Nós não queremos supervalorizar a ação de Satanás, mas nós não podemos negligenciar que nós estamos inseridos numa batalha espiritual. E é necessário nós termos uma ação na nossa vida, que é a ação da adoração ao Deus vivo. A gente precisa saber a quem a gente serve. Você precisa saber a quem você tem servido. Porque a partir do momento que você sabe qual é a tua identidade em Cristo Jesus, que você é filho de Deus, quem você é, você pode se libertar de toda e qualquer opressão. Então tenha essas ações na tua vida. A opressão na vida de um indivíduo pode se manifestar no corpo, na alma e no espírito. O indivíduo pode sofrer opressões no corpo, doenças, distúrbios, diagnósticos médicos incompletos, incompreensivos. Muitas vezes o organismo é afetado. Males sobrevêm sobre o indivíduo, dores estranhas de cabeça, falta de ar, dor na coluna, enjoo, pontadas em partes do corpo, formigamento, impressão de inchaço no corpo e na cabeça. A pessoa faz todos os exames, a pessoa faz ressonância magnética, raio-x, tomografia, e nada, absolutamente nada, traz uma conclusão sobre aquele caso. Casos de convulsão, que os médicos não encontram uma causa. Pode ser uma opressão dentro do corpo da pessoa. Mas antes de afirmar que é uma opressão, é necessário checar a questão orgânica, procurar um médico. Mas se você procura todos os médicos e não descobre, desconfie que seja uma opressão. Ore para que o Espírito Santo te dê o dom de discernimento, discernir espíritos, para saber se você não está sendo afligido, atacado, oprimido, retalhado
por uma ação maligna sobre a tua vida. Verifique a partir de que momento essa enfermidade se originou. Talvez você seja uma pessoa que está desconfiada de que está passando por uma opressão no teu corpo. Comece a pensar, quando foi que eu tive o início desse problema? Quando eu comecei a sentir esse problema? Qual é a origem? Você já foi ao médico? Já tem algum diagnóstico? Não tem? Será que você não fez alguma aliança com algum Deus estranho? Será que você não fez algum pacto, mesmo sem saber que era um pacto? Será que você não se envolveu no mundo espiritual ou se relacionou com pessoas erradas? Será que você não tem sido vítima de obras de feitiçaria, de macumbaria, e você não é uma pessoa que está com a vida no altar de Deus? Porque aquele que pertence a Deus, o maligno não toca, mas muitas vezes nós não entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e tomamos os nossos próprios caminhos e vivemos os nossos prazeres e nos entregamos aos pecados. Aí Satanás toca. E talvez Satanás tenha tocado a tua vida. Talvez você celebrou um pacto, talvez você teve relacionamento sexual, fez aliança de sangue com alguém que já estava opresso por demônios. Talvez você fez alianças espirituais com pessoas que estavam oprimidas, carregadas, e toda aliança de sangue é uma troca de sentimentos, é uma troca de emoções, mas é uma troca também no mundo espiritual. Será que alguém na tua família já não tem sofrido disso? De repente você percebe tudo aquilo que está acontecendo na tua saúde, você percebe o teu quadro e você diz assim: a minha mãe sofreu disso, o meu pai sofreu disso, o meu avô sofreu disso, a minha avó sofreu disso. Será que não é uma perseguição espiritual que está vindo também sobre você? Será que alguém não fez algum trabalho de feitiçaria, de macumbaria contra a tua vida? E como eu falei, tua vida não está no altar e você foi vitimado pelas obras das trevas. Pastor, feitiço pega na vida do crente? Depende do crente. Macumba pega na vida de cristão? Depende do cristão. Pedro fala assim, ó: não deis lugar ao diabo. Por que Pedro fala para não dar lugar ao diabo? Se o diabo não tivesse poder e acesso na vida de um cristão, Pedro não teria a necessidade de fazer esse alerta à igreja. Mas Pedro diz: não deis lugar ao diabo, porque se nós dermos brecha, se nós dermos oportunidade, o diabo vem. Satanás, ele é legalista, e o que legaliza a ação do diabo na vida de um cristão se chama pecado. Então, elimine todo o pecado da tua vida. Será que você não guarda mágoas? Eu tenho atendido inúmeras pessoas que desenvolvem problemas no corpo físico por falta de perdão. Porque a palavra mágoa vem de má água, água ruim, água insalubre. Uma pessoa que toma uma água contaminada, ela começa a passar mal. E enquanto ela não vomita, isso mesmo, eu falei vomita, toda aquela água contaminada, toda aquela água podre, ela vai passando mal. O seu corpo fica ruim. A mágoa faz isso na vida do indivíduo. A mágoa contamina e a pessoa começa a sentir mal no seu corpo físico. Muitas vezes as pessoas começam a ter ataques violentos sobre o seu corpo, como queimações na planta dos pés, até o alto da cabeça, suores, tonteira, dor de cabeça. Certa vez eu atendi uma pessoa que ela tinha se relacionado com um parceiro sexual. Essa pessoa não era casada, namorou com uma pessoa que também não era casada. Os dois solteiros estavam na prática da fornicação. Só que essa pessoa que eu atendi
Ela era cristã, estava longe dos caminhos do Senhor, mas o indivíduo com o qual ela se envolveu era um pai de santo. Era alguém que servia lá no solo de Satanás, que tinha pacto com demônios. Automaticamente era possuído, tinha o santo de cabeça, tinha todas as entidades do seu corpo. Logo, quando ele vai para a cama com essa filha de Deus, que estava fora da casa do pai, que estava sem a cobertura, sem a proteção espiritual, contamina. E essa pessoa, essa moça, ela tinha sérios problemas no seu corpo físico. Até que ela passou pelo processo de libertação. Ela pediu perdão ao Senhor. Ela renunciou àquela aliança de sangue. E ela nunca mais sofreu daquele mal que oprimia o seu corpo, que possuía o seu corpo. Muitas vezes as pessoas têm fortes compulsões pelas obras da carne. Pode ser uma atuação demoníaca, uma compulsão por coisas erradas, uma compulsão por mentira, uma compulsão por dívida, um prazer em falar aquilo que não é verdade. Satanás é o pai da mentira. E a partir desses pecados, Satanás tem legalidade. Muitas vezes ele vem e aflige o corpo. Outra forma de Satanás oprimir o indivíduo é a opressão na alma, na mente, nos sentimentos, nas emoções. Você sabe que a mente é o principal campo de batalha entre o homem e Satanás. As forças malignas, elas tentam se aproximar o máximo da nossa mente. A Bíblia fala sobre as setas inflamadas do inimigo. As setas, elas vêm para atingir a nossa mente, para alterar as nossas emoções, para tocar na nossa personalidade e tentar determinar o que nós devemos sentir, o que nós devemos pensar, o que nós devemos agir. Então você pega uma pessoa equilibrada, uma pessoa de mente saudável, em que por algum motivo, alguma causa, a causa sempre existe, ainda que desconhecida, mas ela existe, Satanás atinge a mente da pessoa. Então uma pessoa aparentemente equilibrada, uma pessoa que nunca teve problemas, ela começa a desenvolver algum tipo de problema, de distúrbio mental. Ela começa a ser atacada por pensamentos de morte, por pensamentos de destruição. Satanás começa a corromper a mente dessa pessoa. Satanás muitas vezes começa a edificar construções, fortalezas mentais. E a pessoa diz: eu vou morrer, eu estou doente. Ela não tem nada, mas ela diz: eu estou doente. Satanás começa a lançar o espírito de doença. Satanás começa a mandar o espírito de medo. A pessoa começa a ter medo. Uma pessoa que era tão corajosa, uma pessoa que era tão saudável, agora ela passa a ter medo de tudo. Medo de ficar em casa, medo de sair de casa. Medo de ficar na cidade, medo de viajar. Medo da praia, medo do campo. A pessoa tem medo de tudo. É um espírito de medo. É uma opressão que vem na mente. Por isso nós precisamos guardar a nossa mente. E com isso, os demônios tentam controlar a vontade própria da pessoa. A pessoa começa a perder o controle da sua mente. Muitas vezes, Satanás, ele se aproveita das circunstâncias da vida do indivíduo para se apossar. Ele se aproveita das circunstâncias da vida de uma pessoa para entrar e destruir. Os demônios, eles agem nos acontecimentos que nos cercam no dia a dia. Por exemplo, a pessoa passa por um problema familiar. É justamente na hora em que surge um problema familiar, que toda pessoa pode ter um problema familiar, que o diabo vai atacar. É sempre assim. O indivíduo começa a ter um problema conjugal, por qualquer motivo, tem um problema conjugal. Daí o diabo começa a atacar. É justamente na hora em que a pessoa está debilitada, em que o diabo vai usar alguém para vir como uma terceira pessoa naquele relacionamento. A mulher estranha, o homem estranho, se envolvendo no relacionamento conjugal. Daí o marido, que era marido de uma só mulher, começa a se encantar com a girapomba, ou a pombagira.
entendeu? E daí a mulher começa a sentir atração por outro que não é seu marido. Por quê? Porque essas influências, essas coisas vêm nas circunstâncias. Por isso que nós precisamos cuidar nos momentos difíceis. É por isso que a Bíblia fala que se nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nós nos tornarmos fracos, nós formos frouxos, a nossa força vai ser pequena. Nos momentos difíceis nós precisamos ser fortes, nós precisamos ter coragem, nós precisamos nos levantar contra as circunstâncias e dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. Não podemos nos render diante das circunstâncias. Muitas pessoas perdem a fé em meio às enfermidades, as lutas que qualquer pessoa pode passar por momentos de enfermidade. E Satanás, ele vai tentar nos abalar e nos enfraquecer psicologicamente, para que nós não venhamos mais ter uma mente firmada em Deus. A opressão, tanto no corpo como na alma e nas circunstâncias, se não for combatida, ela pode levar a pessoa, inclusive, a um estado de depressão. Existem alguns motivos diferentes de uma pessoa passar por depressão. Existem causas da depressão, porém existe uma depressão que ela é decorrente de um ataque maligno na mente do indivíduo. A mente fica doente por setas malignas, fazendo com que a pessoa fique sem forças, que as energias daquela pessoa, que aparentemente era tão feliz, era tão contente, era tão alegre, as energias começam a ser minadas, e a pessoa começa a se render ao desânimo, à apatia, à letargia. A pessoa não quer conversar com ninguém. O depressivo normalmente, tem essa tendência. E se a pessoa não trata a depressão, se a pessoa não procura ajuda espiritual, se não procura ajuda psicológica, psiquiátrica, existe inclusive a possibilidade dessa pessoa se entregar à morte, ao suicídio, o que tem acontecido com muitas pessoas nos nossos dias. É lamentável ver nós vermos a quantidade de pessoas que têm sido afligidas por Satanás nesta área. A nossa saúde, queridos, precisa ser integral, corpo, alma e espírito. E como Satanás, ele vai sempre contra tudo aquilo que é de Deus, a saúde é de Deus, foi Deus que nos deu. Ele vai contra, ele vai querer roubar, ele vai querer te ver no pó, ele vai querer te ver na lona, ele quer te ver destruído, ele quer ver você acabado. Mas existe também um nível terrível de opressão, que se chama possessão, que não é apenas externo, porque a opressão, ela é externa, é de fora para dentro, mas a possessão é quando esta opressão entra dentro do indivíduo. É um nível de opressão terrível, em que a pessoa não está mais cercada por demônios, mas ela já está possuída por demônios. A possessão demoníaca se dá quando um ou mais demônios se apossam e permanecem no corpo daquela pessoa, tomando controle da mente, tomando controle do corpo, e nesse caso, até a personalidade da pessoa é afetada. A pessoa se torna escravizada, a pessoa se torna semelhante a uma marionete nas mãos do diabo. É uma situação lamentável de se ver. E a possessão demoníaca causa mudanças no indivíduo, na personalidade. Inclusive, a pessoa pode sofrer de catanonia, que é mudança drástica de comportamento. A catanonia é quando a voz da pessoa muda, o olhar da pessoa muda. É aquele nível de possessão que você começa a perceber fisicamente a pessoa violenta, a pessoa com ataques súbitos de fúria, de ira. Muitas vezes a pessoa começa a subir em árvores como um animal. Na área de libertação eu tive algumas experiências. E eu atendi
uma pessoa com mais de 80 anos de idade, já beirando aos 90 anos de idade. E ela me falou o seguinte, ela me falou que ela foi criada num convento, e lá naquele convento ela começou a ter visões de espíritos imundos. As freiras, as irmãs daquele convento faziam de tudo para que ela tirasse a atenção daquilo, mas ela foi tirada do convento com 15 ou 16 anos. Então ela foi levada para desenvolver num centro espírita, onde diziam, você precisa desenvolver, você vai ser médium. E no primeiro dia que aquela adolescente pisou no centro espírita, ela teve uma manifestação terrível, maligna. Demônios manifestaram no corpo daquela mulher. Aqueles demônios que ela tinha contato, que ela conversava lá no convento, agora se manifestaram ali naquele centro espírita. E ela foi possuída por demônios. E ela foi até o pináculo, um lugar bem alto daquele prédio, que era o lugar da caixa da água. E aquelas entidades falavam para ela, se lance daí, se jogue daí, porque as freiras não puderam resolver o teu problema. Você está aqui, esse pessoal também não vai resolver o teu problema. Se lance daí. Essa menina nunca tinha tido essa experiência. Eu estou falando de uma adolescente, de uma jovem de 15, 16 anos. O que é isso? Atuação de demônios. Inclusive, demônios podem oprimir e podem se comunicar em crianças, com crianças. Eu quero chamar você, porque daqui a alguns dias eu vou falar sobre libertação infantil, como lidar com crianças oprimidas e crianças possuídas por demônios. E essa mulher, agora com quase 90 anos, ela se converteu ao Evangelho, ela entregou a vida para Jesus. E durante quase 90 anos da sua vida, ela foi escravizada por Satanás. Porque depois disso, ela foi levada pelas entidades a abrir um terreiro. Ela se tornou mãe de santo. Ela começou a fazer trabalhos espirituais. Ela começou a patrocinar a obra do diabo, a destruir vidas. Que coisa terrível, queridos. A pessoa estava envolvida na mentira, mas achando que ela estava fazendo certo. Totalmente cega, mas a verdade a libertou. E talvez você seja uma pessoa que caminhou com essas entidades, que viveu tudo isso que eu estou falando, e ainda se sente oprimida. É necessário nesse dia você olhar para a tua vida, colocar tudo isso diante da cruz de Cristo. Talvez você ainda manifeste. Você seja uma pessoa que sabe que demônios estão aí, que entidades estão no teu corpo. Talvez você ainda manifeste, você sabe aquilo que eu estou falando. É necessário você entregar hoje a tua vida a Cristo Jesus, a romper com todas as entidades, a conhecer verdadeiramente esse Jesus Cristo que é a única verdade que liberta. O nível de possessão é terrível. A possessão demoníaca, ela transforma o estado mental da pessoa. A pessoa começa a ter premonições, a pessoa começa a ter experiências anormais, inclusive de mover móveis com o poder da mente. Certa vez, eu atendi uma pessoa, quando pastoreava a igreja, a Fonte da Vida, no Boqueirão. E esse rapaz, eu atendi ele no horário de escola dominical. Ele manifestou muitos demônios, era uma legião de demônios. E eu nunca vi aquilo na minha vida, queridos. Aquele rapaz, ele esticado no chão, ele começou a levitar. Eu não estava sozinho. Tem mais pessoas que são testemunhas. Sabe o que é levitar? Subir do chão, sem encostar no chão. Tal era a possessão demoníaca na vida dele. A possessão demoníaca é quando a pessoa já não tem mais forças dentro de si, mas é Satanás que controla
a sua vida. Ela não tem mais condições de caminhar livremente, ela é conduzida. E quando ela é confrontada por um louvor a Deus, pela palavra de Deus, quando ela encontra um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, os demônios dentro dela começam a convulsionar. E talvez aquelas pessoas que oprimem você lá no teu trabalho, aquelas pessoas que oprimem você lá na faculdade, e você sabe que elas estão carregadas de demônios, talvez essas pessoas estão realmente sendo confrontadas pela luz que está sobre a tua vida, que é Jesus Cristo. E é tempo de salvação. Ele tem ungido a igreja, Ele tem ungido a mim, Ele tem ungido a você, meu irmão, para nós pregarmos a verdade que liberta. Como saber se uma pessoa está sofrendo influências demoníacas, opressão, possessão, ou até esse nível de depressão por setas inflamadas na mente? Aspectos de uma pessoa que está passando por circunstâncias assim: ela tem oposição ao Evangelho, ela não suporta ouvir a verdade, ela não aguenta ouvir a verdade, ela se desvia de homens e de mulheres que falam a verdade. São pessoas que estão fechadas à ação do Espírito Santo, há um espírito de incredulidade, a mente cauterizada, os ouvidos espirituais cauterizados, elas sentem comichões no ouvido. Crentes que estão num alto nível de pecado, entregue a práticas pecaminosas. Geralmente essas pessoas não conseguem ouvir uma mensagem como essa que eu estou pregando aqui, porque os demônios começam a perturbar, elas começam a se sentir mal, sentir dor de cabeça, sentir desânimo, sentir sono, querem fechar aí. Eu estou falando para pessoas que agora estão querendo desligar e parar a transmissão que está sendo feita aí no canal do YouTube, aí no ao vivo, porque você sabe que você não está sozinho, porque tem coisas ruins que acompanham você. É necessário você tomar um posicionamento hoje, porque nada é mais forte do que o poder de uma decisão. Você precisa decidir ser liberto. Essa dureza que está no teu coração, essa falta de amor, essa insensibilidade à necessidade do próximo, falta de paz interior. Você não tem paz, você tem casa, você não tem paz, você está no teu trabalho, você não tem paz, tem dinheiro na conta, não tem paz, não tem dinheiro na conta, não tem paz também. Você está na praia, está na cidade, está no campo, está onde for, você não tem paz, porque a paz não é uma situação exterior, a paz é uma condição de alma, e o diabo roubou a tua paz. Uma pessoa fanática, todo fanatismo é perigoso, fanatismo pela religião, o fanatismo pelo futebol, o fanatismo pelo clube, todo fanatismo é perigoso, todo extremismo é perigoso, porque ali age o espírito da idolatria. A idolatria é uma fé cega, a idolatria é uma fé no engano. Existe a idolatria a ídolos, de barro, de pedra, de pau. A idolatria cega a pessoa, ensurdece a pessoa espiritualmente. Você fala para o idólatra que está errado, ele não acredita. Por quê? Porque ele não entende, ele está sem percepção do mundo espiritual. No aspecto psicológico, uma pessoa opressa, ela é constantemente atacada por nervosismo, por medo. Eu não estou falando situação em que a gente tem medo. De repente você está andando numa rua deserta e vem uma pessoa meio estranha, é natural você ficar com medo. Mas tem pessoas que ficam com medo no meio da multidão. Tem pessoas que ficam com medo quando estão com o esposo, quando estão com a esposa. É um medo diferente. Desejo de morte. Pensamentos de morte. Estratégias de morte é um sinal de opressão no aspecto psicológico, na tua alma. Desequilíbrio emocional,
oscilações. Um dia você está bem, outro dia está. E muitas vezes não é hormônio, é demônio. Muitas vezes é hormônio também. Não adianta expulsar o demônio quando é o hormônio. Mas não adianta também tratar demônio como hormônio. Você está entendendo? Então você precisa perceber esses aspectos do teu emocional. Ataques de ira, comportamentos irracionais, compulsão por jogos, compulsão por pornografia, compulsão por sexo ilícito, compulsão por bebida. A compulsão é do diabo. Repulsa para as coisas de Deus. Tem compromisso com tudo, mas não tem compromisso com Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus. É uma contrariedade a tudo aquilo que se refere, que faz link à libertação que ela pode sofrer. E daí vem aspectos físicos. Muitas pessoas opressas por demônios, elas sofrem de dor de cabeças constantes, desmaios sem motivo, convulsões, problemas no útero, no ovário, problemas nos rins, nas vias urinárias, pontadas em parte do corpo, impressão de inchaço, falta de ar, dor e peso na coluna, enjoo, sonolência, insônia, enfim, inúmeros problemas. Alergias, dores no estômago, apetite mórbido, gosto excessivo por doces, estafa, dores do ouvido, enfermidades e sem diagnóstico médico. Porque qualquer um de nós podemos ter alguns desses. E a gente vai e a gente trata. Mas quando não existe uma causa comprovada pela medicina, pode ser um sinal de opressão. E geralmente uma pessoa não sofre de um sinal só. Ela sofre de uma soma desses males que ocasionam uma vida infeliz. E como romper com as trevas? Como sair dessa situação opressora? O mundo espiritual está sendo desvendado hoje para você. E você precisa sair de tudo isso. Em primeiro lugar, é necessário que você se conscientize que você está cativo por Satanás, que você está sendo vitimado por demônios. Você precisa romper com tudo isso, você precisa tomar uma decisão diante dessa situação. Você precisa querer ser liberto, ficar livre de uma vez por todas, porque ninguém merece viver uma vida assim. Em segundo lugar, primeiro lugar, querer. Segundo lugar, você precisa arrepender-se genuinamente dos seus pecados. Arrependimento profundo. E isso o Espírito Santo gera no coração de uma pessoa que quer. Se você disser, eu quero ser liberto, o Espírito Santo vai vir. E o Espírito Santo vai gerar espírito de arrependimento. O arrependimento não é remorso. O remorso leva à morte. O arrependimento leva à restauração, à vida. É necessário se arrepender de toda atitude pecaminosa que você teve na vida passada, na vida pregressa e que você está tendo até hoje. Em terceiro lugar, renunciar os pecados definitivamente. Pecado tem nome e você precisa renunciar, você precisa falar, verbalizar que você precisa ser liberto, que você quer ser liberto, que você quer ser perdoado. Você precisa dizer, Senhor, me perdoa porque eu me prostituí, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu menti, porque eu roubei, me perdoa, Senhor, porque eu me envolvi com as mentiras, com o ocultismo, fiz alianças com demônios, me perdoa. Diga o nome do pecado. Porque quando você diz o nome do pecado, você está tirando aquele direito legal que o diabo tinha de oprimir a tua vida, de agir a tua vida, você está tirando das mãos dele. Você está requerendo de volta. Isso se faz através de uma oração falada. Seja humilde para reconhecer que você depende de Deus. Talvez você tenha um sentimento de autossuficiência. Você pensa que você cuida da tua vida e toca a tua vida do jeito que for, é por isso que você está do jeito que você está. É necessário você buscar a dependência total de Deus. E em quinto lugar, você precisa perdoar. Esteja disposto a perdoar.
Se existe alguém que você não perdoou, alguém que te feriu, alguém que te traiu, alguém que te humilhou, alguém que realmente fez algo terrível contra a tua vida, é momento de perdoar. Você não perdoa porque você é bonzinho. Você deve perdoar porque você é inteligente, porque quando você perdoa, não somente existe um alívio, mas você libera a pessoa. É por isso que existe o alívio. Existe um romper no mundo espiritual. A pessoa vai viver a vida dela e você vai viver a tua vida. Isso é perdão. O perdão não é esquecer, mas o perdão é entregar para Deus e liberar tudo aquilo que não presta. E eu quero orar por você agora. Se o Espírito Santo tocou no teu coração, se o Espírito Santo tocou na tua vida, se Deus falou com você, através dessa mensagem, ore comigo agora. Diga assim aonde você está: Senhor Jesus, eu reconheço a tua obra lá na cruz. Eu acredito que lá naquela cruz o Senhor riscou a cédula que era contra mim, a carta promissória de destruição e de morte que era contra a minha vida. O Senhor pregou lá na cruz. Senhor Jesus, eu aceito a obra da cruz sobre a minha vida. Reconheço agora a minha dependência do Senhor. Eu me arrependo, Senhor, por estar tantos anos longe da tua casa, longe da tua presença, tão distante e desviado. Eu me arrependo agora, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Diga agora o nome dos pecados. Me arrependo agora da prostituição, adultério, vícios, bebidas, álcool, drogas, sexo ilícito, pornografia, todas as práticas de mentira, todo engano, todo roubo, todos os pecados. Começa agora a falar o nome dos pecados. Você sabe o nome dos teus pecados, você sabe aquilo que você cometeu. Fale: eu me arrependo, fale: eu me arrependo por determinado pecado. Fale agora, fale agora, fale agora, fale agora. Reconheça a tua dependência do Senhor. Diga que você precisa dele. E nessa hora você vai perdoar. Se você precisa perdoar alguém que te feriu, que te magoou, que te entristeceu, alguém que agiu contra a tua vida, você vai entregar para Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais carregar esse peso, não quero mais carregar essa pessoa nos meus ombros, grudada em mim, mas eu quero liberar agora. Libera em nome de Jesus. Diz o nome da pessoa, diz o que ela te fez agora e libera no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.